Olá, pessoal, tudo bem? Inicialmente, uma pequena explicação. Nós tivemos um problema logístico aqui na organização da disciplina e de outras atividades que eu tenho. Então, minha intenção era que, por conta de uma viagem que eu tive que fazer, ah, que um dos meus doutorandos assumisse essa aula com vocês, mas não foi possível. Então, para que vocês não ficassem sem aula, eu vou gravar essa aula de agora, para que a gente dê conta do conteúdo e não atrapalhe muito o nosso cronograma. Então, agradeço a compreensão de vocês. Essa aula ficará disponível no YouTube, conforme a mensagem que eu enviei ontem para vocês. Tá? Lembro também que na semana que vem nós não teremos aula, isso já estava previsto no programa da disciplina, por conta de um congresso que eu vou participar fora do país, tá bem? Bom, na aula passada, então, nós vimos assim as diferentes etapas daquilo que eu estou chamando de o Brasil moderno, tá? Ou seja, o Brasil que começa um processo de construção de instituições políticas no marco de uma agenda de modernização. Então, a gente vai ter a transição para a República, a gente teve a emergência de um Estado centralizador a partir da década de 30, porém autoritário. Aí um ciclo também de bastante tenso, mas um ciclo muito importante de modernização sob uma arquitetura institucional democrática, que vai de 1945 a 1964, e aí, novamente, um ciclo autoritário, da ditadura militar de 64 a 85, que, não obstante seu caráter autoritário, manteve, assim como foi o ciclo do Estado Novo, uma agenda modernizante, uma agenda de expansão das capacidades estatais e da ação do Estado. Então, na aula de hoje, o que nós vamos ver? A gente vai trabalhar um pouquinho a transição da ditadura para a democracia, as características mais amplas que se desenham nas instituições políticas brasileiras no momento da transição, a Constituição de 1988, que é muito importante, e um arranjo que se estabeleceu no decorrer desse processo da transição e da Constituição de 88, que é o chamado presidencialismo de coalizão, que é uma chave muito importante para a gente entender o funcionamento das relações entre o executivo e o legislativo, ou seja, para entender a governabilidade no Brasil contemporâneo. Tá bem? Então, primeiro ponto assim para desenvolver no que diz respeito à questão da transição que ela se deu no quadro assim de um contexto histórico mais amplo, de várias outras transições de regimes autoritários para modelos democráticos, ou de regimes hegemônicos para poliarquias, como gosta de dizer a ciência política americana. Nós tivemos, assim, a partir da segunda metade dos anos 70, quando a ditadura brasileira começou um processo de abertura, como se chamava na época. A gente teve o início da democratização em Portugal, com a Revolução dos Cravos, logo em seguida na Espanha, com o final do franquismo, e curiosamente também com a volta da monarquia, na Grécia, e aí, conforme a gente vai entrando na década de 80, a gente vai ver que várias das ditaduras aqui na nossa região começam, por caminhos diferentes, em tempos diferentes, processos de transição, e aí mais adiante um pouco, na década de 90, os regimes do bloco socialista, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia, etc., iniciam também processos de democratização. A Alemanha Oriental é absorvida pela Alemanha Ocidental. A Rússia também adota instituições liberais democráticas, a Rússia pós-soviética. Então, a gente vai ter assim
uma nova onda de democratizações. Alguns dos regimes de partido único também da África, na década de 90, também começam processos de transição para regimes pluripartidários, com maior ou menor grau de poliarquia. E também a África do Sul passa por um processo de transição política muito importante, que pôs fim ao regime do apartheid. Então, é um ambiente assim geral de transições para regimes com características liberais democráticas assim mais evidentes, e um período de descrédito das ditaduras. Tá? Bom, tem vários outros elementos contextuais que a gente pode discutir em outro momento. Agora, fechando o foco no nosso país, tá? Por que em 75, 10 anos depois do golpe, mas 10 anos antes da passagem de poder para um civil, começa a chamada abertura no regime brasileiro. Esse é um ponto muito importante. Uma parte dos militares percebeu que, apesar do seu engajamento na chamada institucionalização da Revolução, como diria o Castelo Branco, o primeiro presidente do ciclo da ditadura, apesar do seu engajamento nesse sentido, uma parte dos militares perceberam que eles não iam poder ficar para sempre no poder. E aí uma figura central nessa apreciação foi o presidente Geisel, que justamente iniciou um processo de descompressão. Evidentemente que não eram todos os militares que pensavam assim. Havia alguns militares que achavam que o processo deveria ser ainda mais acentuado, ainda mais longo. Inclusive, resistiram a esse próprio movimento. Houve até uma tentativa de golpe dada pelo ministro do Exército, um dos ministros do Exército, o presidente Geisel, que tentou derrubá-lo, justamente para tentar frear o que estava começando a ser um processo de mudança de rota do regime. Vejam bem, esse processo, que foi apelidado de transição lenta, gradual e segura, foi realmente extremamente lenta. Foram 10 anos até a passagem para um governante civil. Então, os militares procuraram e conseguiram conduzir o processo de transição para a democracia. Uma das consequências deles terem obtido êxito nessa manobra foi que eles mantiveram um elevado grau de autonomia, de influência política, que lhes permitiu garantir uma série de prerrogativas. Tá? Por isso que a gente fala que a diferença do que acontece na Argentina, que o regime desabou depois da derrota na Guerra das Malvinas, a transição no Brasil foi pactuada. Veja, o regime foi paulatinamente negociando com setores do campo político, da oposição, com setores da sociedade civil, um processo de transição bastante moderado. Agora, alguém pode perguntar, mas por que acontece essa transição? Por que os militares acabam decidindo retrair e sair da cena política? Em parte, são vários elementos. Uma parte é a mudança do cenário internacional, que tornou mais custoso a manutenção de regimes dessa natureza, especialmente na América Latina. Em parte, pelo crescimento da oposição, e aí agora olhando a dinâmica interna, pelo crescimento da oposição consentida ao regime, então o desempenho eleitoral do MDB ele passa a ser cada vez mais significativo, cada vez mais importante em diferentes regiões, apesar das manobras que o governo
que a ditadura fazia, como, por exemplo, o pacote de abril de 1977, que eu comentei na outra aula, que eles mudam a representação no Congresso, dando mais cadeiras para os estados mais conservadores e que votavam mais na Arena, no partido do regime, e menos cadeiras, proporcionalmente, para os estados onde o MDB era mais forte, como, por exemplo, São Paulo. Apesar dessas manobras todas, o MDB seguia crescendo, a insatisfação com o regime seguia crescendo. Conforme a gente entra na década de 80, a situação econômica do país começa a ficar bastante complicada, ou seja, o modelo de desenvolvimento econômico, com concentração de renda e rápida industrialização e expansão da fronteira agrícola, começa a enfrentar uma série de problemas internos e externos. Envolve desde a crise da dívida externa, envolve a questão de um processo inflacionário crescente, de corrosão da moeda, envolve também questões ambientais, envolve o fortalecimento dos sindicatos, envolve o fortalecimento de outros setores da sociedade civil que questionam esse modelo, que se falava na época de arroxo salarial, a ideia, ou seja, de que o Brasil é atrativo para investimentos externos, justamente porque o valor da mão de obra é baixo, passa a ser severamente questionado. E os índices de aprovação, onde havia ao regime, começam a despencar, tanto em termos de pesquisa de opinião, quanto também de desempenho eleitoral. Mesmo com eleições controladas, mesmo com censura, mesmo com sistema partidário limitado pelas regras do regime, o que os militares, assim, que tinham visão política mais aguda, estavam percebendo que era melhor sair antes do que serem saídos, organizar a sua retirada antes que eles fossem por um movimento crescente derrubados. E foi isso que eles fizeram. Eles encaminharam esse processo, negociaram os segmentos da elite política, uma série de manobras, como, por exemplo, a criação, a mudança da lei de partidos e o restabelecimento do multipartidarismo. E acabou fazendo com que a oposição se fragmentasse. Então, a oposição consentida ao regime estava toda ela concentrada no MDB, e a partir de então ela vai se desdobrar no PDT, PTB, PT, os presos políticos voltam, então há um redesenho do quadro, era um redesenho de abertura, mas ele também proporcionou uma fragmentação das forças de oposição ao regime. Ainda que essas forças de oposição ao regime tinham bandeiras importantes que eram transversais aos partidos, como, por exemplo, a bandeira das diretas já. Ou seja, que em 1984 se mudasse a legislação e se permitisse o retorno das eleições diretas para presidente da República. Que foi também um elemento muito importante de demonstração de força da sociedade civil, N orientações, igrejas, partidos, sindicatos, OAB, parte da imprensa, engajados no movimento para mudar a regra e avançar o processo, acentuar o processo de transição política. A emenda não passou, ou seja, a última eleição do regime militar elegeu o primeiro presidente civil do novo ciclo, elegeu Tancredo Neves, e de forma indireta, ou seja, os parlamentares que elegiam os presidentes. E o seu vice, que foi o José Sarney. Então, foi uma eleição assim, bastante segura do ponto de vista dos militares, ou seja, que não implicaria numa ruptura profunda, mas que
mostrou muito a força da sociedade e de que não se queria mais a continuidade do regime. Tá? Agora, esse processo de transição, né, com a lei da anistia, né, que anistiou não apenas os presos políticos e perseguidos e exilados, mas também os militares e agentes das polícias estaduais, civis e militares que cometeram violações aos direitos humanos durante o regime, fizeram com que, de certa maneira, sequestraram o processo de mudança das instituições políticas. Ou seja, a anistia e o controle que os militares tiveram do processo de transição implicou no fato de que não houve, diferente de vários outros países, tanto da nossa região quanto da Europa, aqueles que antes eu citei, não houve uma reforma do setor de defesa nacional, de inteligência e de segurança pública, isso é um elemento muito importante. Tá? Não houve uma diminuição muito significativa de uma série de prerrogativas do poder militar, por isso que muitos autores trabalham com o conceito de tutela. Então, a todo momento, nesse período, e mesmo depois no governo Sarney, a todo momento os militares brandiam o sabre, faziam alguma manifestação aludindo a sua volta ao poder. Então, isso acabava fazendo com que determinadas reformas, determinadas agendas, determinados debates não se colocassem. Então, o que dá também um caráter conservador desse processo. Tá? Um outro ponto muito importante, assim, para chamar a atenção, é que, para entender o processo de transição, é que a modernização, a complexificação da sociedade brasileira ocorrida ao longo, não apenas dos 20 anos da ditadura, mas um processo que já vinha de antes, de urbanização, de incremento da escolaridade, de desenvolvimento de setores mais complexos da economia, de avanço do sistema universitário, tudo isso torna a sociedade mais plural. E uma sociedade mais plural é mais difícil de ser contida por um regime. Não é que seja impossível, mas o custo de manter um regime ditatorial é mais alto em sociedades assim mais complexas, mais urbanas, com conexões internacionais. Então, os militares começaram a passar a bola para os civis, numa articulação, e isso é importante salientar, que não envolveu uma mudança significativa nos quadros da elite política. Tanto que muita gente que começou suas carreiras e desenvolveu suas carreiras no regime militar continuaram sendo políticos importantes na chamada Nova República. A começar pelo presidente eleito José Sarney, que depois acabou se tornando o primeiro presidente, porque o outro presidente, o presidente eleito, Tancredo Neves, acabou morrendo antes mesmo de assumir. Então, Sarney é o caso clássico. Sarney era uma figura do regime militar. A parte da Arena tinha há muito pouco tempo havia migrado para o PMDB, então era alguém de dentro do regime. Então isso dá um pouco a coloração, o tom do desenho institucional que emerge. Agora, a gente não pode esquecer, houve um fortalecimento da sociedade civil. Diretas Já é um indicativo. O chamado novo sindicalismo, ou seja, sindicatos que não queriam estar atrelados naquela estrutura criada por Vargas, é um outro indicativo. Uma série de movimentos, como, por exemplo, movimentos sociais, como o movimento de reforma da saúde, o movimento sanitarista,
foi muito importante. Movimentos que se reorganizam, como de trabalhadores rurais, que acabam fundando o MST, que está aí até hoje, também são indicativos de uma sociedade civil mais complexa, mais forte e politicamente atuante. Isso acaba ensejando numa pressão para que se redigisse uma nova Constituição. Então, em 1987, se reuniu a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha a tarefa de redigir uma nova Constituição para essa nova república que estava nascendo agora, sob orientação democrática. Diferente da Constituição anterior, que foi definida pela ditadura. A Constituição de 67, reformada pelo ato institucional número 5 e os outros que o sucederam. Bom, a Constituição de 87, ela, não obstante o caráter conservador da nossa transição da ditadura para a democracia, ela tem avanços em termos de desenho institucional e de direitos sociais e políticos muito importantes. A gente não pode não reconhecer que houve avanços e avanços muito importantes. Inclusive, ainda que não esteja na bibliografia, eu recomendo que vocês leiam alguns artigos da Constituição. Primeiro deles, antes mesmo, sugiro que vocês leiam o preâmbulo da Constituição, o primeiro parágrafo que vem antes, que fala que a finalidade das instituições políticas brasileiras, do Estado brasileiro, é garantir um Estado democrático de direitos, é garantir direitos sociais, é promover o desenvolvimento do país, das pessoas. Isso é importante. Alguém, mas isso são só palavras. Não, mas são palavras que são o fundamento da ordem política e da ordem jurídica, os quais a gente não deve esquecer. Então, prestem atenção, por exemplo, no artigo 1º, que fala de cidadania, que fala de pluralismo, que fala de dignidade da pessoa humana. Prestem atenção no artigo 5º da Constituição, que fala explicitamente de direitos humanos, de garantias individuais. Prestem atenção no artigo 3º da Constituição, que fala sobre a criação de uma sociedade livre, justa, solidária e comprometida com a erradicação da pobreza. Isso tudo está na Constituição. Isso tudo informa o desenho institucional do país. Isso tudo orienta ou deve orientar o desenho das políticas públicas. Então, ela tem um conteúdo progressista muito importante. Não só nesses princípios, mas no estabelecimento de questões muito concretas, como, por exemplo, o direito de voto aos analfabetos. Ou seja, num país em que uma parte muito significativa da população ainda era analfabeta, outorgar direito político de votar é muito importante. Ou seja, é o primeiro passo da cidadania para uma parte muito grande da população que, a rigor, não eram cidadãos. Então, trouxe um avanço concreto, objetivo. Pessoas que não podiam votar para vereador, para prefeito, para deputada, para governadora, para senadora, poderão votar a partir de 88. Isso é muito importante. Muita gente não podia votar por conta da ditadura, mas agora os analfabetos também são atores, são eleitores, o que é muito importante. Outro avanço significativo da Constituição de 88
foi o conceito de Sistema Único de Saúde. Isso foi objeto de muito debate, muita pressão política, mas acabou prevalecendo a ideia de que o Brasil adota um modelo de saúde pública universal, integral e gratuita. Não é qualquer país que tem. Os Estados Unidos não tem isso. Então, é um avanço em termos de direitos e em termos de um tipo de Estado, que é um Estado ainda com características importantes do Estado de bem-estar social, que a Constituição consolidou, e aí, a partir do que está expresso na Constituição, começa um processo também de construção institucional do Sistema Único de Saúde, construção institucional dos direitos ao voto, de construção institucional de desenho de políticas públicas orientadas para, por exemplo, a questão do pluralismo. Então, essa, digamos assim, é a face progressista da Constituição. Agora, como eu falei, que o processo de transição foi controlado pelos militares e que a renovação da elite política foi muito limitada, também por conta desse controle, dessa tutela militar, prevalece também, estavam entre os constituintes segmentos conservadores da sociedade, e que colocaram no texto também elementos ou mantiveram elementos conservadores da ordem institucional ou constitucional que vigorava até então. Alguns exemplos importantes. Justiça militar em tempo de paz. E justiça militar que, em determinada circunstância, pode julgar civis. O próprio desenho do artigo 142, que é o artigo que define o que são as Forças Armadas e para que elas servem. Esse artigo 142 ele foi escrito sob pressão dos militares e que guardou uma série de ambiguidades, que nos últimos tempos deram muito problema. Por quê? O artigo 142 diz: as Forças Armadas são organizações de Estado permanentes, etc., baseadas na hierarquia e na disciplina, compostas pela Marinha, Exército, Força Aérea, tem como missão defesa da pátria, ok? Garantia da lei e da ordem, e defesa das instituições, podendo ser ativadas por qualquer uma delas. Então, essa redação ela deixou uma certa margem, porque na redação inicial não dizia que elas eram subordinadas diretamente ao presidente. Segundo, lhes mantinha uma atribuição de emprego interno, ou seja, quando se fala de garantia da lei e da ordem, alguém pode perguntar, mas garantia de qual lei e de qual ordem? E de defesa das instituições. Mas espera aí, a força, como é que isso vai se dar? Então, é uma redação muito, muito complicada, tanto que o governo anterior tinha alguns juristas dizendo que as Forças Armadas tinham uma função de uma espécie de quarto poder, um poder moderador do sistema político. Mas espera aí, se ela é subordinada ao presidente como um braço, o braço armado do executivo, como é que ela vai moderar o jogo político? Como assim? Então,
o objetivo dessa redação um pouco nebulosa era justamente deixar margem para o cálculo dos militares. Se fosse necessário algum tipo de intervenção, era possível definir uma intervenção, entre aspas, constitucional. E vocês veem, devem se lembrar que muita gente falava em intervenção constitucional, coisas dessa natureza. Então, ficou lá de 88, meio que dormente, e aí no momento de significativa instabilidade, aí esse artigo é retomado. Então, que é digamos assim, um legado conservador e autoritário da ditadura. Ou melhor dizendo, do processo de transição. E outras prerrogativas mais que os militares garantiram. Como, por exemplo, o fato de que os comandantes das forças eles só podem ser julgados pelo STF, no desempenho das suas funções, assim, o que praticamente os iguala a ministros de Estado. Eles conseguiram fazer um lobby muito grande também para que não fosse criado o Ministério da Defesa, que as Forças Armadas permanecessem como cada comandante de força permanecesse como sendo um ministro. E, de fato, no primeiro governo pós-ditadura, nós tínhamos 6 ministros militares. O ministro da Marinha, o ministro do Exército, o ministro da Força Aérea, o ministro do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, mais a chamada Casa Militar, e mais o Sistema Nacional de Informações, o SNI, que era controlado também por militares. Então, era um governo civil, mas era um governo civil que ainda tinham que lidar com uma força política muito grande dos militares e sob a liderança de um político que cresceu sob o regime militar, fez sua carreira no partido que apoiava o regime. Então, essa mesma Constituição progressista, ela mantém elementos muito conservadores. Outro exemplo importante é que a lei, a Constituição não redefiniu e não orientou nada com relação a um redesenho da Lei de Segurança Nacional. Continuou vigorando até o século XXI. Tampouco avançou em temas como, por exemplo, reforma agrária. Ou e manteve, por exemplo, um aspecto importante que a Constituição tem na parte das garantias de direitos, é que ela fixa uma série das garantias que estavam na CLT. Que, pasmem, não se aplicavam, por exemplo, para empregadas domésticas. Que, então, foi só no segundo governo Dilma, ou no primeiro governo Dilma, agora não me lembro, que passou, foi aprovada uma emenda constitucional que obrigou que as pessoas que têm empregadas domésticas paguem férias, 13º, recolham INSS, fundo de garantia para empregadas domésticas. Então, não havia essa previsão por conta do desenho da Constituição. A Constituição também ela deixou uma brecha muito semelhante aos decretos-lei que existiam na época da ditadura, que permitiam os presidentes a colocar leis em vigor imediatamente, que eram as chamadas medidas provisórias. Depois elas acabaram sendo regulamentadas e seu uso foi circunscrito. Depois a gente vai ver isso mais adiante, quando a gente trabalhar o executivo e também o legislativo. Mas isso deu uma ferramenta assim, ao executivo muito semelhante
tá, aos decretos, tá, que até então vigoravam. Tá? Então, de forma muito ampla, são as duas principais faces da Constituição. Tem uma face que é progressista e tem uma face que é conservadora. Tá? E essas duas faces ensejaram a criação de um Estado republicano, presidencialista, federativo, tá? Que ainda assim, tá, abriu margem para que essas questões fossem discutidas após a entrada em vigor da Constituição. Tá? Então, na década de 90, foi feito um plebiscito em que os brasileiros escolheram se o Brasil seria uma monarquia ou uma república, e escolheram também se seria um regime presidencialista ou parlamentarista. Tá? Isso foi decidido em plebiscito após a promulgação da Constituição. E, como vocês sabem, nós somos um regime republicano, ou seja, felizmente, os adeptos à monarquia eram bastante minoritários, e prevaleceu o modelo presidencialista, que é o modelo predominante no nosso continente. Tá? São poucos os países parlamentaristas aqui no continente americano. Tá? Na América do Sul, não há. Tá? Há um território francês, ainda que a Guiana Francesa, ainda que a França seja um sistema misto. Tá? O presidente também tem, diferente de outros países parlamentaristas, o presidente tem um poder político muito significativo. Já na Europa, predominam os parlamentos. A Europa tem uma tradição parlamentar bem mais forte do que a América. Então, o Brasil acaba se consolidando como, com a sua Constituição de 88, revisada pós-plebiscito, numa república presidencialista, bicameral e federativa. Sendo que nos estados também há assembleias, porém uma única Câmara, e com uma estrutura também de municípios. A gente vai ver depois que a tendência é que os estados, os municípios, repliquem algumas das características do nosso sistema. Bem, então isso em termos de desenho institucional mais amplo. Agora, um outro ponto que eu quero desenvolver na aula de hoje é um conceito-chave para a gente compreender o nosso sistema político contemporâneo, chamado presidencialismo de coalizão. Então, o texto da bibliografia para a aula de hoje é um texto clássico do Sérgio Abranches, que foi quem formulou esse conceito lá na década de 80, que ele constrói esse conceito tentando entender mas por que como que se garante a governabilidade no Brasil, no país tão grande, tão desigual, em termos de concentração de riqueza, em termos de desigualdade social, ou seja, na sua estrutura de classes. Tão desigual regionalmente. As regiões são muito diferentes. Temos área, perfil de ocupação, perfil econômico, densidade populacional, concentração dessa população. É muito diferente. O Rio Grande do Sul é muito diferente do Mato Grosso, que, por sua vez, é diferente do Pará. A Bahia é outra coisa, São Paulo é outra coisa ainda. Então, tem vários estados pequenos, tem estados muito grandes, tem estados densamente povoados. A própria distribuição da riqueza entre os estados é muito distinta. Então, se a gente pega o Sudeste e o Sul, eles concentram hoje mais de 80% do PIB, imaginando que deveria ser na década de 80, onde a assimetria era ainda maior.
Então, organizar um sistema político que dê vazão de forma eficaz e legítima as demandas políticas de regiões tão diferentes, de padrões de desenvolvimento tão diferentes, e de uma sociedade tão desigual, não é uma coisa simples para qualquer região. Mas no nosso, esse desafio se tornou ainda mais contundente pelo seguinte. Aí tem a ver um pouco com o processo de transição e um pouco com o desenho da Constituição de 88. O Brasil é um país presidencialista. Ok. Nos países presidencialistas, ou seja, há uma tendência de se concentrar bastante poder político no executivo. Agora, outra característica importante é que o Brasil, além de ser presidencialista, ele é pluripartidário. Ou seja, são vários os partidos políticos. Da época que o Sérgio Abrantes produziu esse texto até agora, ou seja, a gente viu assim, uma escalada gigantesca do número de partidos e do número de partidos com representação no Congresso Nacional. Então, assim, num país como os Estados Unidos, ser presidencialista é, entre aspas, mais simples, porque são basicamente dois partidos que importam, os republicanos e os democratas. Existem vários outros, mas que têm representação no Congresso e que governam estados, são só esses dois. Então, digamos assim, o número de atores para negociar é menor. Vejam bem, o Brasil, à semelhança dos Estados Unidos, é um país também federal, organizado no federalismo, ou seja, os estados têm um elevado grau de autonomia. Então, o presidente ele tem que negociar com os governadores. Lembrem da República Velha e da política dos governadores. Aquele era um arranjo. Aquele arranjo não funciona mais agora. Já não funcionava já há meio século. Não vai ser agora que vai funcionar. Mas é preciso um arranjo entre os executivos estaduais e o executivo federal. Uma outra característica importante. O Brasil é um país bicameral. Nós temos o Senado e a Câmara de Deputados. Então, a gente tem um número muito grande, não vou dizer muito grande, nós temos um número significativo de atores que fazem a mediação daquele número muito significativo de demandas oriundos daquilo que o Abrantes chama de heterogeneidade estrutural, ou seja, daquele desenho complexo, desigual, regional, de classes, de padrão de desenvolvimento, de ocupação, etc. Bem, então, o que acontece assim, na prática, no dia a dia dos processos eleitorais e da composição dos governos? O partido, quando lança um candidato à presidência da República, por exemplo, ele já sabe que ele não vai fazer uma maioria de 50% no Congresso Nacional. Nenhum partido, desde a volta do sistema multipartidário, conseguiu essa façanha. Então, para o executivo conseguir governar, passar as suas leis, etc., ele precisa de maioria no Congresso. Então, o que o executivo faz? Ele faz uma aliança eleitoral. Ou melhor, o candidato, o partido que está lançando o candidato, faz o quê? Uma aliança eleitoral. Pode observar que, normalmente, nas candidaturas, o candidato a presidente, e isso é replicado nos estados e nos municípios. O candidato a presidente, ele é de um partido e o vice ou a vice é de outro. Por quê? Para procurar ampliar a base
no poder legislativo. Também, para coletar mais apoio, para ter mais horário, mais tempo no horário eleitoral gratuito, para arrecadar mais recursos, na época que as campanhas eram de financiamento privado empresarial, ou seja, montar uma aliança eleitoral era importante, era uma importante estratégia, não apenas para vencer a eleição, mas para garantir um certo nível de governabilidade depois. E aí, evidentemente, que haviam as mediações das diferentes questões regionais nos estados. Bem, até aí, beleza. Tá? Agora, mesmo o candidato eleito e o seu vice, ou a candidata eleita e a sua vice, quando contavam as bancadas, contavam em conta as bancadas depois da eleição, eles percebem que, bom, só com o pessoal dos nossos partidos a gente não consegue governar. E aí, então, começa um processo de desenho, de montagem de coalizões. E aí vem essa expressão, presidencialismo de coalizão. Porque como é que funciona? Agora, um parênteses, né? Ou seja, como é que funciona a montagem de um governo no sistema parlamentarista, particularmente nos países parlamentaristas pluripartidários? Ou seja, o partido que tem o maior número de cadeiras no parlamento, que não precisa ser a maioria, eventualmente, se ele tem a maioria, se ele tem mais de 50%, ele faz um governo solo. Ele é um governo majoritário, tranquilo. Agora, quando o sistema pluripartidário, dificilmente isso acontece. Então, o que ele faz? O partido que tem a maioria dos assentos no parlamento começa um processo de negociação com os demais partidos, sobretudo aqueles que são mais próximos do ponto de vista de agenda política, de ideologia, etc., para a montagem de uma coalizão. E aí, qual é a moeda de barganha? A moeda de barganha é ministérios. Então, vou pegar o caso da Alemanha recentemente, teve eleições há pouco tempo. O Partido Social Democrata venceu as eleições, mas não tinha maioria. Ele foi compondo com outros partidos menores, da esquerda, mais à esquerda que a social-democracia, uma parte dos verdes, uma coisa aqui, uma outra coisa ali, e montaram uma coalizão. A maior parte dos ministérios estão na mão da CDU, que é o Partido Social Democrata. Mas alguns outros ministérios foram para esses outros partidos que compõem a coalizão. Sim, é legítimo. Aqui no Brasil, o que se observa? Rigorosamente a mesma lógica. Ou seja, uma vez eleito o presidente ou a presidente, é feito, digamos assim, uma primeira acomodação entre esses aliados, de distribuição de ministérios, mas para garantir maioria no Senado e na Câmara, vejam bem, precisa de duas maiorias, o que se faz? Se monta uma coalizão. Quando a gente ouve nas notícias, assim, quando os repórteres falam a base do governo. A base do governo é muito mais ampla em termos de número de partidos do que aqueles que estavam disputando juntos as eleições. E aí qual é a moeda? A primeira moeda é rigorosamente a mesma: ministérios. Então, tem ministérios que são muito cobiçados pelos partidos. Por exemplo, o Ministério da Previdência Social, que tem um orçamento gigantesco e um impacto e uma capilaridade social gigantesca. Quem está à frente da Previdência Social tem, digamos assim, uma alavanca política nos estados e nos municípios muito importante.
Outro município, outro ministério que tem, que é muito demandado, é o Ministério de Obras Públicas, ou o Ministério do Desenvolvimento, muda um pouco ao longo do tempo, mas o Ministério que cuida da construção de estradas. Ou seja, os partidos querem um ministério desses, por quê? Porque isso lhes facilita, por exemplo, levar o asfalto até aquela cidade que tem um reduto eleitoral que lhes é importante. Quer dizer, olha o que a gente fez, a gente tem uma entrega aqui e tal. Tá? Então, o presidencialismo de coalizão ele serve para acomodar esses interesses todos e gerar a famosa governabilidade. Por quê? Então, o governo entrega esses ministérios a esses partidos, e às vezes a gente vai ver que um dos problemas é que o número de partidos começou a ficar cada vez maior no Brasil e cada vez mais distante da agenda política, da agenda ideológica daquele governo, então isso acabava gerando também, acabava e acaba gerando problemas muito sérios de governabilidade também, e de coerência, mas a lógica é, o governo entrega esses ministérios para esses partidos, que vão compor essa base ampliada da coalizão, e essa base ampliada da coalizão se compromete em fazer o que no parlamento, no Congresso? Votar de acordo com o governo, ou seja, passar os projetos de lei do governo. E até a Lava Jato, depois a gente vai discutir isso em outra aula, com mais calma, até a Lava Jato, isso funcionou razoavelmente bem, esse modelo de articulação. Depois a Lava Jato acaba virando, implodindo o sistema político partidário brasileiro, e ainda não houve, já se vão aí 10 anos, e ainda não houve uma readequação do sistema. O presidencialismo de coalizão continua sendo uma categoria válida tanto para explicar quanto para organizar o sistema político e a formação das coalizões, mas o sistema partidário ainda não está, digamos assim, estabilizado novamente. Ele ainda está em fluxo, assim como muitas das regras de governabilidade. Mas depois a gente, em outra aula, a gente vai desdobrar um pouco mais digamos assim, essa fragilidade. Mas o ponto fundamental é esse, que esse sistema de troca de apoio no Congresso por ministérios, que depois se desdobra também em autarquias, então, presidência dos Correios, presidência da Infraero, presidência da Petrobras, uma série de empresas e agências que estão sob tutela do governo federal, sob controle do governo federal, Correios, são moedas de troca na composição da coalizão, do chamado presidencialismo de coalizão. E que, bem ou mal, garantiu uma relativa estabilidade e coerência no funcionamento do sistema político da transição até meados da segunda década dos anos 2000, até até o processo Lava Jato / impeachment da Dilma. Até ali as coisas funcionaram com relativa estabilidade. Não que não houvesse crises, não que não houvesse problemas, mas, em geral, os governos conseguiam passar as reformas e as legislações que queriam no Congresso, mesmo o partido do presidente sendo partidos que não têm maioria. Então, assim, um partido grande no Congresso brasileiro tem 10% dos assentos. Isso é considerado partido grande no Brasil. A fragmentação. Então, os governos tinham que juntar mais
tá? Mais 40% de assentos, 40%, 45% de assentos. Tá? E aí, o que traz? Tá? Ou seja, o acesso aos recursos que o Poder Executivo concentra. É por isso que também que um dos textos que a gente vai ler mais adiante, né, classifica o Poder Executivo como sendo o centro de gravidade do sistema político no Brasil. É, por exemplo, diferente de um país parlamentarista, onde o governo brota, né, do legislativo. Ou seja, porque se formou uma maioria no legislativo é que se tem um governo. Tá? Aqui a gente faz duas eleições separadas, a gente elege, né, o executivo e o legislativo. O executivo, dado o desenho, né, de fragmentação partidária, né, do nosso sistema multipartidário, dada essa complexidade toda, regional, né, bicameralismo, etc., tá? Ou seja, o que o executivo tem que fazer? Tem que desenhar, negociar, compor uma maioria a partir dessa coalizão. Funcionou? Funcionou. Tá? É instável, tá? mas funcionou. Agora, qual foi o problema, né, que levou ao seu desgaste? O problema é que, se de um lado a coisa tendia a funcionar, por outro lado, havia um incentivo institucional, por conta da necessidade dos governos constituírem coalizões, de, de ampliar o número de partidos. Se eu estou dentro de um partido e eu não me vejo contemplado com o acesso a recursos, tá, no executivo, porque tem um cacique mais importante dentro do meu partido, né, que orienta, né, os recursos que vêm do executivo, né, só para a turma dele, que orienta a distribuição de recursos só para a região dele. O que eu faço? Eu pego alguns outros parlamentares, que, assim como eu, estão insatisfeitos, que não conseguem um ministério, que não conseguem um assento no Conselho da Petrobras, que não consegue um assento no Conselho de Itaipu, que não consegue uma secretaria especial, alguma coisa assim. E o que a gente faz? A gente funda outro partido. A gente funda um outro partido e senta para conversar com o governo federal. Olha, presidente, ou ministro da Casa Civil, então, a gente tem esse número de votos aqui. A gente está disposto a trabalhar, com o senhor, mas a gente quer ser contemplado. Tá? E aí, eventualmente, dependendo do governo, ou se cria um outro ministério, ou se faz uma reforma ministerial, e aí se acomoda. Então, esse desenho, se de um lado ele trazia uma relativa estabilidade, de outro lado ele foi favorecendo a expansão do número de partidos políticos. Vejam só, Collor, eleito em 89, assumiu em 90, acabou sofrendo impeachment e tal, mas enquanto ele governou por 2 anos e quase 3, ele tinha uma coalizão de 5 partidos. A Dilma, no segundo mandato, tinha que administrar uma coalizão de 13 partidos. Então, vocês imaginam a complexidade de ter que negociar com 13 bancadas diferentes. Sendo que só 2 ou 3 dessas bancadas tu pode classificar como sendo de esquerda. Como bancadas que têm uma adesão mais clara à agenda da governante. Então, é delicado. Tá? E aí, então, o presidencialismo de coalizão, ele traz alguns problemas, como esse incentivo, né, a multiplicação de partidos. Depois a gente vai ver mais adiante na disciplina que
se está tentando limitar esse processo com uma nova legislação. Vários setores. Bom, a cara dos governos também começa a ficar muito difícil, porque eles têm que compor com setores da sociedade que não têm necessariamente uma identidade programática com aquele governo, eles estão ali justamente como corretores de interesses muito paroquiais, muito específicos, tá? Mas que o governo precisa daqueles votos para fazer passar a sua agenda. Então, isso também acaba desfigurando um pouco os próprios governos. Há um desgaste também em termos de percepção, sobretudo na classe média, que começa a olhar para esse arranjo como sendo um arranjo de interesses escusos, de corrupção, muitas vezes, ou seja, a composição dessas coalizões, não a corrupção no sentido de se cometer crimes previstos, não, estou falando de que esse tipo de negociação, ou seja, desenho de coalizões, é percebido como uma corrupção, ou seja, busca simplesmente a busca de estar no poder pelo poder, permanecer no poder, sem ter um compromisso com o eleitor, com as populações. Tá? Então, isso desgastou bastante a percepção de vários setores da sociedade brasileira, particularmente de setores mais educados, com relação ao sistema político. Que ajuda a entender também um pouco aquela grande onda de antipolítica que emergiu no Brasil há alguns anos atrás, e que, em grande medida, ainda está presente, por conta desse desgaste. Mas, ainda assim, todos os governos, mesmo aqueles que procuraram não fazê-lo, acabaram fazendo coalizões eleitorais mais amplas. Mesmo o governo Bolsonaro, que tentou escapar do presidencialismo de coalizão, só com a sua bancada eleita inicialmente, na época o PSL, e todo aquele ativismo nas redes e tal, e cercadinho, era uma forma de evitar de ampliar a negociação. Eles perceberam que não era possível. E aí tiveram que fazer o quê? Apesar daquele discurso, acabou a mamata, de toda aquela agenda neoliberal, eles acabaram justamente acordando, desenhando uma coalizão com aquele grupo de partidos que não tem uma identidade ideológica clara, que estavam na base tanto do governo Temer, quanto do governo Dilma, quanto do governo Lula, quanto do governo Sarney, quanto do governo Collor, ou seja, que é aquilo que popularmente se chama de centrão. O que é o centrão no Congresso? Na aula sobre legislativo a gente vai se deter um pouco mais. O centrão, que não fica no centro, na verdade ele fica mais à direita, mas não na extrema-direita, o centrão constitui aqueles partidos do exemplo que eu dei para vocês, ou seja, que eles não têm uma agenda política e ideológica muito clara, mas eles negociam com todos ou talvez justamente por isso, eles negociam com todos os governos eleitos, justamente para estar no governo e aí, por conta disso, ter acesso aos recursos, independente da agenda do governo, independente de quem seja o governo. Ou seja, esse é o seu objetivo. É um padrão predatório? Sim, é um padrão predatório. É problemático? Sim, é problemático. Não há dúvida. Por conta disso, tem se tentado encaminhar uma série de reformas para tentar limitar o número de partidos, reduzir os incentivos
daqueles deputados do exemplo que eu dei, né, de fundarem novos partidos. O custo de fundação dos partidos, né, está sendo mais alto. O custo de mudança de partido para os políticos também está ficando mais alto. Tá? Então, há um entendimento, né, de que o mandato não é do parlamentar, salvo em raras exceções, o mandato é do partido. Aí depois que a gente for ler, né, for discutir como é que funcionam as regras de distribuição das cadeiras no legislativo, isso vai ficar mais evidente. Tá? Mas o entendimento de que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar, tá? Elevou o custo dessas dissidências fundarem outros partidos. A gente está num período de transição, tá? Por isso que eu falei, o sistema político ainda não, né, e o sistema partidário ainda não se acomodaram, né, numa nova regra, assim dizer, né, digamos assim. Tá? Mas está em fluxo, está em curso. Tá? Mas expressa também, né, os próprios limites desse presidencialismo de coalizão. O atual governo, o governo Lula III, também. Ou seja, teve que montar uma coalizão muito mais ampla do que aquela coalizão de esquerda, né, no campo partidário e de movimentos sociais progressistas, né, que foram responsáveis pela sua eleição, que, né, produziram aquela cena bonita, né, subindo a rampa do Planalto, né, pessoas representativas, né, de vários segmentos que apoiaram a eleição do Lula, né, a rampa no dia da posse. Mas não adianta. Para governar, esse governo precisou sentar com os parlamentares do Centrão e negociar uma série de ministérios, uma série de cargos, uma série de políticas e manter um padrão mais conservador do que aquilo que ele havia anunciado nas eleições e, em certa medida, pelo menos por enquanto, mais conservador do que foi o primeiro governo Lula. Por quê? Porque sua base é mais frágil, e houve também uma outra mudança, ou seja, o Congresso se tornou mais conservador, ou seja, na parcela que a gente identifica dos parlamentares que são de direita, ela é maior do que foi lá em 2004. Então, mas independente disso, é o mesmo princípio que garante o funcionamento dos governos. O governo presidencialista que faz uma coalizão mais ampla, para além dos seus aliados, no parlamento. Com isso, gente, eu encerro essa videoaula e novamente peço desculpas pelo fato de a gente não poder ter a aula nas condições adequadas. E nosso próximo encontro, que será presencial, no dia certinho aqui, no dia 31 de outubro, eu posso retomar alguns pontos aqui dessa exposição e responder a dúvidas e conversar com vocês com mais vagar sobre esses tópicos. A ideia é que vocês não ficassem descobertos. Tá bem? Então, um abraço e nos vemos no dia 31. Até mais.